Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Meu muito obrigado a cada um de vocês, especialmente a todas as mamães pelo seu dia. Feliz Dia das Mães. Hoje vamos estudar o capítulo 49 ao capítulo 50 do livro de Doutrina e Convênios e o tema é Aquilo que é de Deus é luz. Estudaremos os seguintes tópicos. As verdades do Evangelho podem me ajudar a reconhecer ensinamentos falsos. O casamento entre o homem e a mulher é essencial ao plano eterno de Deus. Juntos, professores e alunos são edificados pelo Espírito. O casamento é essencial ao plano do Pai Celestial. Então, esses são os tópicos que nós vamos estudar hoje e eu convido você a ficar comigo aqui até o final. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, curta e deixe o seu like, né? E ative o sininho. Bom, o primeiro tópico é: as verdades do Evangelho podem me ajudar a reconhecer ensinamentos falsos. No capítulo 49, o cabeçalho diz assim, que Lehman Copley, ele havia abraçado o Evangelho, ou seja, ele havia aceitado o Evangelho, mas ainda se apegava a alguns ensinamentos dos Shakers. O que eram esses Shakers? Era uma sociedade unida dos crentes na segunda aparição de Cristo. Ou seja, era uma organização a qual ele pertencera anteriormente. Algumas das crenças dos Shakers eram que a segunda vinda de Cristo já ocorrera e que ele havia aparecido na forma de uma mulher. Eles não consideravam essencial o batismo com água. Eles também rejeitavam o casamento e acreditavam numa vida totalmente celibatária. Alguns Shakers também proibiam que se comesse carne. Então você vê que esse Lehman Copley, ele foi aceito, né? Foi batizado na igreja, ele aceitou o evangelho, mas ele trazia com ele várias crenças a respeito desses ensinamentos dessa organização que lhe pertencia. Então, eram muitas as crenças que ele tinha, que ele trazia com ele a respeito disso que a gente acabou de ler. Então, o que acontece? Existem muitas dessas crenças esparramadas, espalhadas por aí, que o inimigo quer realmente confundir os filhos de Deus. Então, nós sabemos que o inimigo, ele é o pai da mentira. Ele quer enganar todos os filhos dos homens, os filhos de Deus, desculpa. E em Doutrina e Convênios 50, 2-3, a gente aprende: eis que em verdade vos digo que há muitos espíritos que são espíritos falsos, os quais saíram pela terra enganando o mundo. E Satanás também vos procurou enganar a fim de derrotar-vos. Então, essa escritura é bem clara, ela ensina que existem espíritos falsos sobre a face da terra que estão aqui com o objetivo de enganar o mundo, segundo essa escritura. E, como eu disse, Satanás é o pai dessa mentira. Então, nós temos que tomar esse cuidado com esses espíritos falsos, muitas mentiras, muitas crenças errôneas a respeito das coisas que vão contra a vontade de Deus e contra o plano de salvação. Moroni 10:5 diz: e pelo poder do Espírito Santo podeis saber a verdade de todas as coisas. Então nós temos uma saída, né? Nós temos um caminho que o Pai Celestial nos deu, que é o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo consigo, frequentemente, regularmente, diariamente, você consegue distinguir aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. Quais são os espíritos falsos e quais são os espíritos verdadeiros. Então, olha só a importância de nós termos conosco a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele vai nos guiar, vai nos orientar a fazer as escolhas certas e a distinguir o que é verdade e o que é mentira quando apresentado na nossa vida. Então, ou seja, o que nos ajuda a reconhecer a influência do Espírito? Então, essa é uma pergunta para você exercitar aí na sua casa. O que te faz reconhecer, o que te ajuda a reconhecer a influência do Espírito Santo? Como que você sabe que aquilo que você está
sentindo vem através do Espírito Santo ou está vindo através de algum ensinamento de algum espírito falso, conforme nós lemos na Escritura. Então, nós precisamos aprender a distinguir essa diferença aí, aprender a distinguir exatamente isso que a gente aprendeu. Bom, o próximo tópico é: o casamento entre o homem e a mulher é essencial ao plano eterno de Deus. Então, ou seja, nós aprendemos que existe um plano de salvação, e o casamento ele faz parte desse plano de salvação, esse plano de Deus. Doutrina e Convênios 49 diz, no versículo 15 a 17, e também em verdade vos digo que aquele que proíbe o casamento não é aprovado por Deus, porque o casamento foi instituído por Deus para o homem. Portanto, é legítimo que ele tenha uma esposa e os dois serão uma só carne. E tudo isto para que a terra cumpra o fim de sua criação, e para que se encha com a medida do homem, de acordo com sua criação, antes que o mundo fosse feito. Então, ou seja, antes que o mundo fosse feito, já havia um plano, né, um plano de salvação aí criado por Deus, e que o casamento ele faz parte para que tudo isso aqui que na terra cumpra o propósito da sua criação. Então, ou seja, a própria criação da terra e todo esse plano de salvação que foi apresentado por Deus, o casamento ele faz parte disso, e ele precisa para que seja cumprido o propósito, né, o propósito dessa criação de Deus. E o casamento entre homem e mulher é fundamental para que essa criação de Deus, o propósito de Deus, tenha efeito aqui na terra. Em Gênesis 2, diz, no versículo 20 e 21, e Adão deu nome a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que lhe fosse adequado. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e fechou a carne em seu lugar. Ele continua no 22, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e levou-a a Adão, e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, o Senhor aqui, nessa escritura, na Bíblia, em Gênesis, fala a respeito da criação do homem e da mulher. Especificamente aí, quando ele deu Eva como esposa de Adão, né? A criação da mulher, aí, a importância da criação da mulher para o casamento. Em 1 Coríntios 11, no versículo 11, diz, todavia nenhum homem é sem a mulher, e nem a mulher sem o homem no Senhor. Então, mais uma vez o Senhor falando aqui da importância do casamento entre o homem e a mulher, porque um não é sem o outro. Casamento. O que é o casamento? É um convênio ou contrato legítimo entre um homem e uma mulher, tornando-os marido e mulher. O casamento é ordenado por Deus. Então, se o casamento entre homem e mulher é realizado, ele está sendo feito conforme ordenado por Deus. Pode existir de maneira diferente? Pode até existir de maneira diferente nos dias atuais, mas não foi ordenado por Deus. Essa aqui é a diferença. Próximo tópico. Juntos, professores e alunos são edificados pelo Espírito. Então, nós vemos aqui uma imagem do Salvador ensinando as pessoas ali ao seu redor. Então, no versículo 13 do capítulo 50 diz, portanto, eu, Senhor, faço-vos essa pergunta, para que fosseis ordenados, para pregar o meu evangelho pelo Espírito, sim, o Consolador que foi enviado para ensinar a verdade. Então, ou seja, uma pessoa ela é ordenada para quê? Para pregar o evangelho através do Espírito, para ensinar a verdade. Então, nós aprendemos lá no início que os espíritos falsos, né, eles ensinam o quê? A mentira. E aqueles que são ordenados por Deus, eles são ordenados para pregar o evangelho e ensinar a verdade.
Essa é a diferença. Ele continua no 17. Em verdade vos digo, aquele que é ordenado por mim e enviado para pregar a palavra da verdade pelo Consolador, no Espírito da verdade, prega pelo Espírito da verdade ou de alguma outra forma, e se for de alguma outra forma, não é de Deus. Então, para você saber se aquilo que está sendo ensinado vem de Deus, você tem que sentir o Espírito da verdade, que você vai sentir isso através do Espírito Santo. Quando uma pessoa prega para você a respeito do Evangelho ou de algum ensinamento, se você sentir esse Espírito da verdade, você vai ter certeza que é de Deus. Ele continua, e também aquele que recebe a palavra da verdade, recebe-a pelo Espírito da verdade, ou de alguma outra forma. Se for de alguma outra forma, não é de Deus. Portanto, aquele que prega e aquele que recebe se compreendem um ao outro, e ambos são edificados e juntos se regozijam. Então, ou seja, tanto quem está ensinando quanto quem está aprendendo, né? Ou seja, o professor ou o aluno, quando vocês estão em sintonias, quando vocês têm o Espírito Santo com vocês, você recebe aqueles ensinamentos através do Espírito da verdade, vocês vão estar se edificando, vocês vão estar se compreendendo um ao outro, e ambos vão estar o quê? Sendo edificados, né? E se regozijando, segundo a Escritura. Então, aí a importância de ter o Espírito Santo, tanto para quem está ensinando o Evangelho, quanto para quem está recebendo. Porque assim o Espírito Santo vai testificar todos aqueles ensinamentos, se são ensinamentos de espírito falso ou se são ensinamentos vindo de Deus, com o Espírito da verdade. Próximo tópico, o casamento é essencial ao plano do Pai Celestial. Nós já falamos sobre isso, mas o Elder Bedner, ele encerra esse ensinamento desse tópico com uma citação e eu vou ler aqui para vocês. Ele diz, por desígnio divino, homens e mulheres devem progredir juntos rumo à perfeição e a uma plenitude de glória. Como os homens e as mulheres diferem em temperamento e capacidade, eles devem trazer para o relacionamento conjugal suas próprias perspectivas e experiências. O homem e a mulher contribuem de modo diferente, porém igual, para uma unidade e união que não podem ser alcançadas de nenhuma outra forma. O homem completa e aperfeiçoa a mulher, e a mulher completa e aperfeiçoa o homem, à medida que aprendem um com o outro e se fortalecem e se abençoam mutuamente. Bom, a parte inicial, a que eu mais gostei aqui, né? Por desígnio divino, né? Ou seja, por ordem de Deus, os homens devem progredir juntos rumo à perfeição. Então, ou seja, essa perfeição nós só alcançamos ao lado de uma mulher ou a mulher ao lado de um homem, né? Para poder alcançar a plenitude de glória. Ele continua, um lar com um marido e uma esposa amorosos e leais é a composição suprema na qual os filhos podem ser criados com amor e retidão, na qual as necessidades espirituais e físicas dos filhos podem ser atendidas, assim como as características exclusivas dos homens e das mulheres contribuem para a plenitude de um relacionamento conjugal. Essas mesmas características são vitais para criar e ensinar os filhos cuidando deles. Então, eu fico por aqui agradecendo a todas as mães no dia de hoje, a todos os casamentos aí que foram ordenados por Deus entre homem e mulher, e eu sou grato pelo casamento dos meus pais, por um dia eles terem se casado, e pela minha mãe ter me dado a possibilidade de ter a vida e estar aqui hoje sobre a face da terra. Se não fosse dessa maneira, eu não estaria aqui. Eu fico por aqui, agradeço mais uma vez a cada um de vocês, peço para que vocês compartilhem o que vocês aprenderam aqui, deixe aqui seus comentários ou a escritura que você mais gostou. Muito obrigado a todos e um forte abraço.